Olá, eu sou o vereador Átila Nunes. Queria falar hoje sobre essa novela que virou, né, a questão da linha amarela. Muito vai e volta e eu tenho certeza que tem muito carioca se questionando, né, porque no final das contas nada mudou. Então eu queria falar rapidamente sobre isso, fazer um resumão e também alertar os cariocas para não cair em demagogia. Olha, resumo da história. É um dos pedágios realmente mais caros que se tem conhecimento, principalmente um pedágio dentro da própria cidade. Chega a bater R$ 15 quem vai e volta todo dia pela linha amarela. Então isso aí é evidente que esse valor está completamente além, né, do que deveria ser. Né? Quando você compara com outras vias, não faz o menor sentido ele custar R$ 15. Talvez algumas estimativas dizem que ele deveria estar na faixa aí de talvez um pouco mais de R$ 2 para cada ida, né? Talvez no máximo R$ 3, R$ 4 para ir, né? R$ 2, R$ 3, R$ 4 para voltar. Mas até isso a gente não tem direito, porque não existe, né, cálculos realmente bem estruturados, bem delimitados, que possam nos dar um embasamento para ter a certeza. E aí começa o problema. O prefeito, né, o Crivella vem usando esse assunto de uma forma eleitoreira. Eu acho que essa seria a melhor forma de definir. Ele está jogando para a galera, faz um movimento como se estivesse ali defendendo o direito do cidadão, do usuário da linha amarela, que está brigando contra uma empresa e que ela é isso, aquilo outro, mas que está firme e forte, tudo mais nessa luta. Mas a gente precisa entender alguns aspectos, alguns pontos realmente importantes. O primeiro, dentro do processo jurídico, né, ele seguiu um caminho que é questionável, né, que é o caminho da encampação. Esse caminho talvez não fosse o melhor. Existem números muito bem embasados por parte do Tribunal de Contas do município, existem outros que me parecem exagerados do município, mas pelo Tribunal de Contas estaremos falando aí de uma cobrança a mais do que deveria, de quase R$ 500 milhões, né, nos últimos anos. Esse valor já é mais do que suficiente, não só a questão desse valor, mas principalmente com relação a algumas obrigações que a linha amarela deveria ter feito, né? A Lanza, que era quem ainda administra, deveria ter entregue alguns benefícios, algumas melhoras, né? E eles não fizeram isso. Então o melhor caminho seria denunciar o contrato para ele se extinguir e aí sim faria uma nova concessão com valor muito mais reduzido. Mas não, ele preferiu fazer sempre atos muito teatrais, né? Como se fosse um grande teatro, chegando ao cúmulo de sair quebrando, mandando quebrar ali toda a praça de pedágio, o que inclusive acarretou mais um prejuízo, porque aquilo é patrimônio carioca, inacreditável. E agora, depois, então ele joga aquilo para a Câmara Municipal, a gente vota favoravelmente porque é o caminho que ele apresenta, ou seja, ele como prefeito tinha outros caminhos, mas preferiu fazer o caminho mais complicado, que é da encampação, e a gente autoriza, mas autoriza alertando. Inclusive, o meu discurso nessa semana foi muito forte com relação a isso, que ele deveria se atentar mais, porque a lei é muito clara com relação a isso. A empresa tem que ser notificada primeiro para verificar se haverá necessidade de ressarcimento, até porque não há R$ 1 para ressarcir, né? Se precisar ressarcir, acabou, a prefeitura está quebrada, então não teria como fazer. Então, mas não, ele prefere inverter, jogar, aí a gente então dá o famoso pode em frente, afinal, né, quem que vai lutar contra esse pedágio absurdo, né, quem que vai aceitar isso, vai todo mundo lutar contra, obviamente, e ele simplesmente no dia seguinte, ele mais uma vez joga para a galera, fazendo um teatro ali, no mesmo dia ali que a gente aprovou, já levantando ali as cancelas, tirando, dizendo que agora a linha amarela era ele que administraria. Bem, é óbvio que isso caiu na justiça, a justiça mandou ele recuar, proibiu mais uma vez, e ele vem sucessivamente perdendo na justiça, e o pior, começa a comprometer um direito que eu entendo como um direito muito forte do cidadão carioca, de ter esse valor, né, revertido para, quem sabe, a gente ficar até alguns anos, alguns calculam até que poderia ser 5 anos sem pagar pedágio, né? Basta ver esse valor extra e o quanto custa a manutenção da via. Bem, o ponto é, nós temos que ficar muito alertos mesmo. Eu fiz esse discurso na tribuna que votaria a favor da encampação, mas que o caminho escolhido pela prefeitura não era o caminho mais correto, que ali estava colocando em risco. E mais, e que ele já tinha mostrado, né, o Crivella, desequilíbrio nessa questão. Em outras questões também, mas especificamente da linha amarela, naquele ato que ele manda quebrar tudo ali. E aí mostrando que
Uma vez que a gente autorizasse ele encampar, ele provavelmente não seguiria o rito correto, que era primeiro notificar a empresa, para depois apresentar os números, discutir e aí sim, só ali na frente, resolver essa questão, em último caso até mesmo na justiça. Não, de novo voltou ao ato demagogo, teatral, de no dia seguinte, no mesmo dia, quer dizer, à noite, fazendo aquele ato ali, aquele oba-oba, né, querendo proibir o pedágio. Foi uma questão de, mais uma vez, menos de 24 horas, perdeu. Então eles estão brincando, eles estão jogando para a galera e a gente está precisando, na realidade, levar esse assunto muito a sério, porque quem passa, principalmente diariamente, na linha amarela, não aguenta mais pagar R$15. Então não adianta trabalhar de forma demagoga, não adianta ser teatral. A gente precisa de competência para garantir o direito do cidadão carioca, do usuário da linha amarela.